Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler, num primeiro momento, 2 versículos. Do versículo 20 ao 22. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Agora, acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Feche os seus olhos. E se você puder, ore para que essa palavra encontre lugar no teu coração nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, obrigado por teu amor e obrigado por tua misericórdia. Pai, a minha oração aqui nessa manhã é que a tua palavra encontre lugar em nosso meio. Principalmente, Pai, especialmente nessa manhã, lugar em nossa família. Que a tua palavra encontre lugar em nossa casa, nos corações das nossas famílias, para que haja transformação, restauração, perdão liberado. A minha oração nessa manhã, Pai, é que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Se você acredita na palavra de Deus, dá um amém bem forte aí. Amém. Aí. Hoje é culto da família. Então, a temática da mensagem vai girar em torno disso. Escolhi um texto para ministrar hoje, que não é um texto tão simples de se explicar, é um texto delicado, um episódio delicado da Bíblia. Então, eu peço, por favor, redobre a sua atenção. Não se distraia. Que de repente você pode pegar uma frase fora de um contexto e achar que eu estou falando alguma besteira. Mas de uma coisa eu sei, Deus tem uma palavra para a sua família hoje. Algumas coisas, como a irmã Maria cantou aqui, serão colocadas no lugar. Alguns pingos nos is serão postos nessa manhã. Eu ainda não tenho como saber se isso é um sermão duro ou se é um sermão de consolo. Eu acho que à medida com que eu desenvolver ele e você ouvi-lo, você vai sentir e vai entender o que é que Deus está falando com você. Ele já falou comigo que era
comigo. E o que eu vou transmitir para vocês é vocês que vão interpretar da melhor maneira aquilo que será dito e como vocês estão vivendo no contexto familiar. Existem algumas histórias na Bíblia que nos fazem estremecer de alguma forma. Tem algumas histórias na Bíblia que são extremamente incômodas para nós. Tem algumas histórias na Bíblia que faz a gente revirar o estômago. Vocês concordam com isso, sim ou não? Sim. A gente lê algumas histórias na Bíblia que faz a gente questionar o motivo dessa história estar lá. Quer ver uma? Preguei algum tempo atrás aqui. Houve um tempo em Samaria que tinha tanta fome que duas mães combinaram de comer os seus próprios filhos. Vocês se lembram desse sermão? Não sei se vocês lembram. Preguei aqui. Então, uma, numa noite anterior, matou o seu filho, cortou o seu filho, desossou o seu filho, temperou o seu filho, cozinhou o seu filho e se alimentou ela e uma outra mulher. Está na Bíblia. Faz ou não faz o nosso estômago revirar, a nossa mente duvidar de algumas coisas? Essa que a gente leu, para mim, é uma outra história extremamente desconfortável. A gente lê um texto aqui que tem uma gravidade de pecado além daquilo que a gente está acostumado a ver. Gente, se a Bíblia fosse um livro que tivesse a intenção de esconder a maldade humana, histórias como essas não estariam aqui. São histórias terríveis, são histórias incômodas, são histórias que, dentro do contexto, geram uma dor silenciosa, mas que ecoa nas entrelinhas por toda a Bíblia. Uma dessas histórias é essa que desenrola no capítulo 13 de 2 Samuel. Se você tiver a oportunidade hoje, senta na tua casa e leia o capítulo 13 de Samuel. Eu duvido se você não se emocionar, ficar com raiva, querer matar alguém, querer perdoar alguém, tudo isso em um capítulo só. Se a gente pegasse só o capítulo 13 de Samuel, já dava para fazer um enredo de uma novela por um ano. Uma ferida que começa com uma violência, se arrasta pelos bastidores da família, pelo silêncio, pela omissão, pela falta de resolução de conflitos. Todos os filhos do mesmo pai, criados da mesma forma, dentro da mesma casa, mas como a gente vai ver ao longo desse sermão, que essa criação, convivência, educação não impediu o surgimento de tragédias, porque onde o pecado não é tratado, ele amadurece e gera destruição. Capítulo 13 de 2 Samuel, o texto nos apresenta alguns personagens que são importantes para a gente entender o nosso texto aqui, o nosso contexto. Primeiro deles, Aminon, primogênito de Davi, o primeiro filho de Davi,
o primeiro na linha de sucessão real. Aminon era um jovem com posição elevada, com poder, com destaque, com privilégios, e que não tinha falta de nada. Segunda personagem é Tamar, filha de Davi, meia-irmã de Aminon, princesa, delicada. A Bíblia diz que ela era extremamente bela e pura. Por último, a gente tem Absalão, também filho de Davi, com a mesma mãe de Tamar. Ou seja, Absalão e Tamar são irmãos de sangue. Tamar e Aminon são meio-irmãos. Absalão e Aminon também são meio-irmãos. Absalão era um homem extremamente estrategista e tinha, a Bíblia diz, um forte senso de justiça quando via coisas erradas sendo feitas. O texto começa com Aminon desenvolvendo uma paixão por Tamar que beirava a doença. Aminon, então, motivado por essa paixão desenfreada, toma uma atitude que vai além do pecado, é crime. Motivado e ajudado com um amigo manipulador, arma uma situação para ele ficar a sós com a sua meia-irmã Tamar. Finge uma doença, exige que Tamar venha e o alimente em seu quarto. Pede para que os seus servos e servas saiam do quarto e Tamar o dê alimento na boca. Quando essa se aproxima, um ato vergonhoso e criminoso é feito. Aminon estupra a sua meia-irmã. O pedido de Tamar foi: meu irmão, não faça isso, peça a minha mão em casamento e o rei lhe dará. Mas ele não deu ouvido e, forçando-a, a violentou cruelmente. Isso aqui, gente, não é somente um ato de lascívia, é uma violência familiar, é um abuso dentro da família, é um pecado que quebra todas as barreiras de limites morais, éticos e espirituais. Agora, o mais chocante disso daqui é que acontece dentro do lar do homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O que se segue a partir desse episódio é um silêncio ainda mais ensurdecedor por parte de Davi, o pai de todos. Tamar foi rejeitada por Aminon após o ato. Tamar foi abandonada, destruída, descartada, com o seu emocional completamente abalado. O diálogo entre Aminon e Tamar, antes e depois do ato, foi relatado na Bíblia e eu quero ler para você nessa manhã. 2 Samuel 13, versículo 11 até o 19. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura.
O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Como você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo após, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levante-se e saia. Mas ela disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a sua túnica longa que estava usando e se pôs no caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Amnon não foi punido. Davi, mesmo irado, não age. Absalão, vendo tudo isso, se cala, mas se cala apenas por fora, porque por dentro começa a ferver um ódio que ele estava nutrindo pelo ato que seu irmão cometeu que seu meio-irmão cometeu com a sua irmã, e ódio esse que duraria por anos. Isso aqui é uma história de uma tragédia que se instala quando conflitos familiares não são enfrentados com verdade, justiça e graça. É sobre isso que a gente vai meditar nessa manhã. É o que acontece quando uma família não resolve conflitos, os encobre. Quando o silêncio substitui o diálogo e quando a omissão é escolhida em vez do confronto. Para que esse sermão faça sentido para você e para sua casa, eu quero compartilhar algumas coisas. O texto nos diz algo importante para a compreensão do texto, daquilo que a gente quer falar. 2 Samuel 13, 21 diz: ao saber disso, o rei Davi ficou indignado. Não há registro de que Davi disciplinou Amnon, corrigiu Amnon, deu uma surra em Amnon. Não há registro de que Davi consolou Tamar, acolheu a ferida. Não há registro de que Davi deu uma resposta a Absalão. Nada. Davi simplesmente ficou indignado, mas não agiu. Quantas famílias hoje enfrentam esse mesmo padrão? Acontecem injustiças, abusos, palavras duras que são ditas, agressões verbais e, em alguns casos, até físicas, atitudes que ferem profundamente o outro, mas tudo isso é varrido para debaixo do tapete. O pai se cala, a mãe finge que não viu, os irmãos se afastam um do outro, o silêncio reina e acaba se tornando uma prisão dentro de casa. O apartamento de 40 metros quadrados se torna um labirinto onde olhos não se cruzam mais. As conversas se tornam frias e somente quando necessárias.
Davi era o rei, mas naquele momento, aquela casa precisava de um pai. Tamar precisava de um pai que a ouvisse e a acolhesse, que chorasse com ela pela violência que sofreu. Aminon precisava de um pai que o corrigisse. Absalão precisava de um pai que lhe desse uma resposta, mas nenhuma dessas coisas foi feita. O silêncio reinou. O silêncio foi o som que ecoou dentro daquela casa. Ei, famílias que estão reunidas aqui hoje, escutem. Na grande maioria das vezes, os conflitos que são causados em nossas casas poderiam ser solucionados com coisas simples. Na imensa maioria das vezes, os nossos filhos não precisam dos empresários que somos, mas de pais. Em 99% dos casos, as nossas esposas não precisam de grandes presentes, mas de homens posicionados que as escute, as ame e as proteja. Na grande maioria, o marido não quer uma casa extremamente impecável e nem que as mulheres o ajudem financeiramente. Ele só quer um momento de paz e tranquilidade para organizar as suas ideias. Mas enquanto desses casos de conflitos, a gente simplesmente ignora os sinais e finge que nada está acontecendo. O silêncio de Absalão não era de paz, era ódio comprimido e crescente. 2 anos ele ficou esperando Davi tomar uma atitude. 2 anos ele esperou por uma resposta de Davi, não do rei, do seu pai. 2 anos ele cresceu esse ódio dentro dele, sem dizer nenhuma palavra a Aminon, nem boa e nem má. Um silêncio frio e calculado. Mas por dentro ele ardia em ira. A falta de enfrentamento do problema, do conflito, gerou nele uma raiz de amargura. O silêncio se tornou um desejo de vingança. O irmão, que antes tinha um senso de justiça, se tornou um assassino em potencial. E a tragédia que começou com abuso, culminou para destruição e morte. Uma família, escute isso, uma família que não resolve conflitos, gera morte. Uma família que não resolve conflitos gera morte. Ô Satanás. Quantas vezes a gente tem gerado alguns conflitos que não são resolvidos dentro de casa? Um casamento pode morrer por um conflito não resolvido. O amor entre os irmãos pode acabar por falta de um conflito não resolvido. O respeito pode morrer pela não resolução de conflitos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas como pai, errou.
sempre tentou transferir a responsabilidade da educação e criação dos seus filhos. Depois disso acontecer, ele manda Aminon com os seus irmãos, a pedido de Absalão, para um banquete. Ele sabia o desejo de vingança de Absalão, mas ele não quis resolver antes. Ele disse: se eu mandar todos os irmãos juntos, talvez Absalão não cometa nenhum mal. Aminon vai para a casa de Absalão, junto com todos os seus outros irmãos, fazem uma caçada, e nessa caçada, o que acontece? Absalão mata Aminon. Davi não resolveu o conflito, tentou encobri-lo com os outros filhos. Depois, Absalão foge e vai para a casa de seu avô, sogro de Davi. E Davi não lhe diz nada. Nós temos uma filha violentada, um filho morto, e agora, até agora, um pai completamente omisso. Na casa do sogro de Davi, Davi pensa: talvez ele coloque juízo na cabeça do jovem. Por último, Davi manda Joabe, seu assessor, enviado a Absalão, para tentar resolver o conflito. Nunca foi ele que tentou resolver a situação. Sempre terceirizou para outros. Para quem é que nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos? Para quem nós temos terceirizado a responsabilidade da nossa casa? Será que a gente tem deixado para a escola educar as nossas crianças? Será que a gente tem deixado para o celular educar as nossas crianças? É mais fácil dar um celular na mão do filho e ter momentos de paz, ou gerar conexão com eles? É mais fácil varrer o problema para debaixo do tapete, ou olhar nos olhos de alguém e dizer assim: eu errei, me perdoe, e vamos seguir em frente? Para quem nós estamos transferindo a nossa responsabilidade como marido ou esposa? Deixa eu dizer algo em alto e bom som para nós aqui nessa manhã: a responsabilidade da tua família é tua. A responsabilidade da tua família é sua. Não é da escola, não é do governo, não é da igreja, não é do pastor, é sua. Deus te deu uma família para cuidar, e que Deus te ajude a fazer isso da melhor forma possível. Tantas casas com sorrisos nas fotos, mas com as paredes impregnadas de silêncio. Tantas famílias felizes no Instagram, mas mortalmente feridas na vida real. Tantos pais que viram erros dos filhos, mas não corrigiram. Tantos filhos que sofreram e não foram ouvidos e nem acolhidos. Irmãos que se afastaram por feridas que não foram tratadas. Deixa eu contar uma história minha para vocês. Eu tinha 10 anos. Meu pai estava construindo uma casa. Na época a gente
morava de aluguel, mas aí ele conseguiu comprar um terreno e conseguiu, enfim, fazer um empréstimo no banco de um valor alto para construir a casa de maneira mais rápida. E aí fez esse empréstimo e pegou esse empréstimo, depositou tudo num depósito de construção que tinha na cidade, um depósito grande. Então o banco só fez a transferência e a gente ia pegando o material que precisava construir. Um dia ele me chamou e falou assim: filho, vamos lá na loja, porque o pai precisa comprar algumas coisas. Eu sempre fui muito grudado com meu pai, então para onde ele ia eu estava junto. A gente foi na loja, meu pai pegou o que tinha que pegar, voltamos para casa. Quando a gente chegou em casa, eu corri para o quarto e fiquei dentro do quarto. Fiquei lá por algumas horas. Meu pai achou que eu estava brincando, assistindo alguma coisa. Até que a minha mãe ouve um barulho de dentro do quarto. O som de um celular tocando. Era uma época que celular era um artigo de luxo. Em casa tinha um do tamanho dessa garrafa. Um Motorola. Ele era do tamanho dessa garrafa fechado. Quando abria, ele ficava o dobro. Minha mãe ouviu um barulho de um celular e eu mal sabia mexer naquele negócio. Tentei abafar com um travesseiro. Ela entrou no quarto e viu, chamou meu pai. Aonde você pegou isso, menino? Achei na rua. Como que você achou na rua se eu estava com você o tempo inteiro? Tapa. Você está mentindo para mim? Aonde você achou isso? Eu falei, não falei. O celular tocou. Ele atendeu. Quem era? O dono da loja. Oi, tudo bem? Esse celular ele foi perdido. Acho que alguém achou. Meu pai não perdeu não. Meu filho roubou. E a gente está indo aí para devolver. Não perdeu o celular. Ele roubou. A loja ficava, sei lá, uns 2 quilômetros de distância de casa. A gente ia a pé, não tinha carro. E nem ônibus. Fui apanhando e voltei apanhando. Cheguei na loja, a cara inchada de tanto chorar, as costas ardendo. Porque quando uma varetinha quebrava, ele fazia questão de falar, espera que eu vou pegar outra. Tirava outra varetinha. Cheguei na loja, meu pai falou, vá, entregue. Me perdoa, moço, desculpa. Chorando. E o dono da loja, seu Zé, não precisa disso. Não, é uma criança. Não. Se tem maldade para roubar, tem que arcar com as consequências. Voltei apanhando, cheguei em casa, não tinha mais nem lágrima, desidratado. Meu pai pegou um punhado de milho, jogou no canto e falou, ajoelha. Só de cueca, cintada nas costas, ajoelhado no milho. A cada cintada ele dizia uma palavra, eu não vou ter filho ladrão. Foi aí que eu aprendi a separar a sílaba. Pior era a última palavra, que era o ladrão, que ele puxava um pouco mais o ar e vinha com mais força. Você pode até questionar se isso foi realmente necessário, mas de uma coisa eu posso te dizer, eu não
sou ladrão. Você acha que eu não tive a oportunidade de roubar de novo? Toda vez que eu pensava em roubar, eu lembrava do meu pai separando a sílaba para mim. Ele me confrontou, ele me corrigiu e ele não transferiu a responsabilidade de fazer isso. Eu não estou dizendo para você bater nos seus filhos, ok? Mas eu estou dizendo para você corrigi-los quando necessário, usando os meios que você costuma usar. A Bíblia nos mostra histórias como essa de Absalão, não para nos desesperar, mas para nos alertar e nos ensinar. Conflitos não resolvidos são como um veneno guardado. Em algum momento alguém vai se intoxicar. O silêncio pode até parecer pacífico, mas é um solo fértil para a raiz de amargura crescer. O que pode fazer, então, para que a gente mude a nossa história? Enfrente o que precisa ser enfrentado. Corrija o que precisa ser corrigido. Confronte o que precisa ser confrontado. Não impeçam que o medo ou a vergonha te isente de tratar aquilo que precisa ser tratado, assim como Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Peça perdão aonde você errou. Não espere o tempo apagar, nem sempre o tempo cura tudo. Libere perdão para quem precisa de perdão. Deus, gente, é especialista em restaurar famílias quebradas. Ele pode transformar a sua dor em testemunho. A tragédia na casa de Davi poderia ter sido evitada, mas não foi. E ficou registrada para que a gente aprendesse a resolver conflitos. Conflitos não resolvidos têm o poder de destruir legados. Mas a graça de Deus tem maior poder de restaurar tudo aquilo que o pecado arruinou. Deus nos chama hoje para romper um ciclo de silêncio. A sua casa pode e terá paz em nome de Jesus. Mas a paz vai começar quando a verdade entrar, quando a graça é derramada e o perdão flui. Ore mais por sua família. Perdoe mais. Não permita que a tragédia de Davi aconteça na sua casa. E eu não posso finalizar esse sermão sem falar sobre o fim trágico desse descendente de Davi chamado Absalão. Mas também sem falar da restauração feita por um outro descendente de Davi. Absalão é um descendente de Davi. Jesus também é um descendente de Davi. O paralelo entre esses dois é o que vai definir como a nossa família viverá. Se a gente quer seguir o caminho do descendente de Davi chamado Absalão, ou o caminho do descendente de Davi chamado Jesus. Absalão é o filho que tomou a vida dos seus familiares. Jesus é o filho que deu a vida dele por sua família.
Absalão é o descendente de Davi que se levantou contra o pai. Jesus é o descendente de Davi que se entregou ao pai. Absalão é o descendente de Davi que queria usurpar e roubar o trono. Jesus abriu mão do seu trono e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Absalão vingou o erro do seu irmão por rebelião. Jesus usou o seu próprio sangue para nos perdoar da nossa rebelião. O sangue de Absalão foi derramado por rebeldia, o sangue de Jesus por reconciliação. Absalão morreu pendurado numa árvore entre o céu e a terra. Jesus também morreu pendurado entre o céu e a terra numa cruz. A morte de Absalão foi por rebeldia, a morte de Jesus por obediência. Escolham hoje como nós queremos viver, se como descendente de Davi chamado Absalão, rebelde, vingativo, ou se como descendente de Davi chamado Jesus, cheio de amor, graça e bondade. Se você tem vivido até hoje como Absalão, Deus te convida a fazer diferente. Seja como outro descendente de Davi. Seja como outro descendente que ama, perdoa, protege, ajuda, cura, resolve, não omite, conversa, tem diálogo, não fica em silêncio. Seja como outro descendente. Você não precisa mais de um trono. Jesus já sentou-se no trono por você. Ele já te perdoou, Ele já te curou, Ele já te libertou, Ele já te salvou, o seu sangue já te lavou. Tudo isso Ele já fez para preparar o seu caminho de volta. Fica de pé no teu lugar. Absalão morreu tentando desesperadamente conquistar o amor do Pai. Jesus morreu para que você nunca mais se esqueça de que Ele o ama. Que esse sermão te ajude a resolver os conflitos que precisam ser resolvidos. Para que esses conflitos não resultem em morte. Não resulte em dor, em amargura, em ódio. Que em nome de Jesus, o outro descendente de Davi, chamado Jesus Cristo, seja o rei que a sua casa precisa. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor.